Salve, salve nação, saudações. Galera, é muito difícil fazer um vídeo desse depois de uma derrota como essa. Mas este é o meu comprometimento com vocês que gostam aqui do meu canal. Então, muito obrigado a todos vocês. Galera, o Zinho detonou o comportamento dos jogadores do Flamengo. Sem vontade, sem comprometimento, sem organização, sem intensidade, um time melancólico. É isso. Muito bem, eu separei aqui para vocês um pós-jogo, né, uma análise pós-jogo da ESPN Brasil, Sport Center. Quero dar os créditos de vídeo aqui para a ESPN, link na descrição, canal aqui do YouTube, Grupo Disney. Cara, eu nem vou pedir like, eu tô tão para baixo que eu nem vou pedir like, galera. Vamos direto pro vídeo aqui, no final a gente comenta sobre o que eles vão falar, valeu? Tamo junto. É um time muito desorganizado, um time sem transpiração nenhuma, sem inspiração nenhuma. É um time que fica dependendo sempre de uma Arrascaeta, fazer alguma coisa diferente. Isso é muito pouco, pela grandeza e pelos atletas que são. E aí pega do outro lado um time que estava pressionado, que o treinador aí estava, como disse o Bertozzi, com a guilhotina armada, e que a gente vê uma atitude totalmente diferente. Eu acho que até assim, essa cobrança em cima do Turco é exagerada. Ela tinha que ser dividida com os atletas. Se alguns jogos não ganhou, não foi só culpa do treinador. Eu, particularmente, acho que o momento hoje, o Atlético é muito superior ao time do Flamengo. O time, os 11 do Atlético, está muito acima do time do Flamengo. Foi demonstrado no jogo. Ganhou sem fazer muito esforço. Não precisou disso. Ganhou pelo primeiro tempo com mais intensidade. Um segundo tempo até administrou o jogo o Atlético. Porque do outro lado tinha um time que não oferecia nenhum poder ofensivo, nenhuma criatividade. Assim, como eu falei, melancólico. O Flamengo não dá nem pinta de que vai brigar por um título. Pode acontecer muita coisa no campeonato, mas pelo que eu estou vendo, é focar numa Libertadores, numa Copa do Brasil, naquela coisa do mata-mata, pontos corridos, 10, 13 pontos atrás dos líderes, que a gente vê sólidos, consistentes. Muito difícil pensar num Flamengo sonhar ainda com o título brasileiro. E pelo outro lado, o Atlético está vivo demais. Eu, particularmente, acho que o Atlético é o grande time. O Palmeiras é o time sólido, organizado. Mas jogo de bola, qualidade de time, de elenco, eu gosto do time do Atlético demais. Passou aí um momento de empate, de dificuldade, de pressão, ser de empate no finalzinho do jogo. Mas se tiver essa atitude que teve contra o Flamengo, briga pelo título. Podemos falar que o Galo renasceu, Léo? Eu acho que a resposta tinha que ser dada e sabe qual que é a pulguinha que fica atrás da orelha? O quanto que esse time responde a maiores exigências, né? Porque, por exemplo, na sequência de quatro resultados ruins não, empate com o Palmeiras foi resultado ruim, mas 4 jogos sem vencer, foi um jogo em que o Atlético também respondeu. Contra o Palmeiras. Sim, fez um bom jogo. Sofreu pouco, encarou, não concedeu muitas chances, como não concedeu hoje também. Então, sabe aquela coisa do nível de concentração tá lá em cima? E quando está lá em cima é realmente difícil não ter um bom resultado, eu acho que passa por aí também. Agora, hoje vai corroborar muito com a tese de que o Atlético, com o seu time mais perto do ideal, é outra coisa. Porque contra o Ceará, por exemplo, era um time muito desfalcado, sim, né? E ficou muito tempo sem Keno, o Vargas voltou a ser titular hoje. Agora, do núcleo duro ali, dos grandes jogadores que o Atlético tem, o Zarate é quem está fora. Esse não sabemos ainda quando vai ter condição de jogar. Mas hoje, do meio para frente, tinha Alan, Jair, Nacho, Keno, Vargas, Hulk. E até acho que o Hulk, apesar da assistência, nem fez um grande jogo hoje. Teve um pouco abaixo, um pouco impreciso, errando algumas jogadas que não costuma errar. Mas, enfim, na hora H também, no 1-0, do aperto ali atrás, a bola caiu para ele serviu o Ademir para sair o gol. Mas é importante, porque assim, durante a semana, Bruno, começou um papo de que assim, mas o Turco vai cair, tá bom. Sim. Mas, primeiro que eu não entendo, assim, se o técnico não serve na quarta-feira ou não serve no domingo, como é que é isso, né? E o outro ponto, começou a circular um papo de não tem ninguém, mas vai ser o Renato. Por que não? Não tem ninguém, mas por quê? Porque é o que tem. Não tem ninguém ou é o que tem, né? Então, algumas mensagens que vinham saindo de dentro do Atlético para
para a gente eram muito estranhas nesse sentido. Então, acho que, será que não é o momento agora de uma trégua mesmo? E quando eu falo trégua mesmo agora, independentemente do que acontecer na quarta-feira, segue o trabalho, que já viu que o time consegue responder, né? A questão é responder mais vezes em jogos como o de hoje. Exato. Né? A concentração não pode baixar, não pode tomar 5 gols como tomou do Fluminense, ou tá ganhando o jogo como estava ganhando o Santos com um jogador a mais, não conseguir matar o jogo, levar o empate num lance bobo. Isso para um time que quer brigar no título, isso são coisas que não acontecem com o Palmeiras. Essas baixas de concentração, essas oscilações, o jogo menor, entre aspas, faz 2-3 e mata o jogo. E descansa, né? Depois do segundo tempo. Então, acho que esse é um ponto. Mas eu acho que hoje tem que significar para, assim, deixa para lá esse negócio de mudança do comando, sabe? Vamos ver se agora, com jogadores importantes de volta, consegue ter uma nova boa sequência. Tem mais 2 jogos no Mineirão agora, um da Copa do Brasil e depois o Fortaleza no fim de semana, que é um adversário bem desesperado, que vai ter que correr alguns riscos, e depois vem Libertadores, né? E aí não é hora de ter instabilidade, né? É hora de dar um pouquinho mais de segurança pro trabalho. Dos confrontos contra o Emelec, o Atlético, então, neste momento vai a 21 pontos, está a 4 de Palmeiras e Corinthians. Mas é isso, né, Fábio? Tem que ter esse nível de concentração nos jogos menores. Em todos os jogos. Porque né? com o Palmeiras com o Flamengo, o Atlético com o Flamengo, o Palmeiras com o Galo, um vai tirar ponto do outro. Sim. Com o Corinthians, a mesma coisa. Só que você não pode deixar esses pontos que o Atlético perdeu para equipes que estão na parte de baixo da tabela. Então, Bruno, quando você vê Como não jogos deixava diferentes, no passado, né, Léo? essa concentração ela passa muito pelo atleta, né? Então, eu acho assim, a pressão ela pode existir em cima do trabalho do Turco, só que também pode ser dividida com os caras que estão em campo. Porque se você oscila na questão de concentração, então, assim, o Atlético, alguns jogos, fez o resultado, acabou perdendo um pouco a concentração e dando ao adversário a chance de empate. E aí você perde pontos contra adversários que nem são adversários diretos de título, são adversários que estão um pouco mais abaixo na tabela. E quando você enfrenta times, teoricamente, postulantes ao título, assim como Palmeiras, Flamengo, aí o nível de concentração desses atletas é maior. Então, a gente tem que saber dividir isso, né? Eu acho que o trabalho do Turco, se fosse um trabalho ruim, seria um time que atuaria mal, independente do adversário, né? Sem padrão de jogo, enfim, sem criar dificuldades para o seu adversário, com falhas de marcação. Mas é um time que funciona, que responde em jogos grandes, como a gente viu, falou muito sobre o jogo do Palmeiras, o jogo de hoje também. O Atlético não criou muitas chances de gol, só que foi um time que dominou o Flamengo, né? Que teve as melhores ações, que teve as melhores movimentações. No primeiro tempo foi um time que funcionou muito bem pelas beiradas, né? Entendendo ali as recomposições do Flamengo, ali, principalmente do lado do Everton Ribeiro, que é um cara que não tem tanta força de marcação para fazer esse apoio ao lateral. Mas é um time que, como o Zinho falou, é postulante aos títulos que disputa. É um time que, lógico, que pede um pouco mais de concentração, pede um pouco mais de entrega dos seus jogadores também em determinados jogos, mas continua muito vivo nessa briga também pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo precisa de mais, né? O Flamengo é um time que, na questão técnica-tática, a gente falava muito, deixava a desejar. Contra o Cuiabá, mostrou sinais de um pouco mais de evolução, enfrentou um adversário teoricamente mais fraco, jogou dentro de casa com o apoio da torcida da nação. Então, foi um time que respondeu aquilo, mas hoje teve muito abaixo. Foi um time que não brigou, como o Zinho falou, um time que não brigou com o Atlético, intensidade muito baixa, que deixou ser controlado, né, pelos jogadores do Atlético Mineiro. É uma vitória merecida do Atlético e uma derrota merecida, com certeza, do Flamengo. Os poucos momentos... Vou chamar a Duda, tá, Léo? Rapidinho, a Duda lá do Mineirão, tá? E a gente fala muito na sequência mais do Atlético e também muito do Flamengo. Fez porque foram muitas do intervalo para o segundo tempo também. Zinho, você falava na sua primeira participação de um Flamengo melancólico. Mas você também falou que o Flamengo, de repente, pode apostar aí nas competições de mata-mata. Mas com essa melancolia toda, será que dá para brigar no mata-mata? É uma característica diferente, né? Os campeonatos do mata-mata. Que é a decisão do campeonato. Vamos dizer, o Flamengo vai enfrentar o Tolima. O jogador tem que ter uma atitude de final de campeonato. Não tem outra chance. Se você perde para o Tolima, você está fora. Num campeonato de pontos corridos, aí vem aquele discurso, mudança de treinador, mudança de sistema de jogo, estamos ainda nos acostumando com a nova metodologia de trabalho. Muitos jogos pela frente. E aí a gente vai se recuperar, vamos ver o que a gente errou.
Agora, no mata-mata, não dá tempo pra você ficar falando isso, não. É a decisão. É ali que o jogador tem que chamar a responsabilidade. Mas hoje tem que não se era concentrar mata-mata, em todos os detalhes do jogo. Eu particularmente, aí eu não gosto de ficar muito de comparação. Mas euzinho, como atleta, esse jogo aí eu dou a minha vida. É um jogo da minha vida. Jogar contra o time que é o meu grande rival. É o jogo que todo mundo tem uma atenção muito maior. Um jogo como esse, você vence, dá uma moral. O Atlético Mineiro está com isso. Qual é o discurso agora? É o momento da reação do Atlético. Ganhou um jogo grande, um jogo importante, foi muito superior. A atitude dos jogadores, a postura do time, a intensidade, a vontade, a raça. Tá todo mundo falando isso do Atlético e com todo mérito. E aí é o que a gente fala, se mantiver isso, briga pelo título. O Flamengo não tem nada disso há muito tempo. Não é só com o Dorival, não. Antes já não tinha. Por isso que eu falei assim, você está a 13 pontos, tem dificuldade no elenco com contusão, com problema físico, com desgaste e com um baixo rendimento técnico da maioria dos jogadores. O Flamengo depende hoje que o Arrascaeta seja o cara diferente. Vocês viram o Gabigol no jogo hoje? Vocês viram o Everton Ribeiro no jogo hoje? Um jogador que até me agradou foi o João Gomes. Sim. Moleque com personalidade para marcar, para tentar alguma coisa, para ser mais ousado. Agora, o quarteto, o Vitinho, o pessoal da frente, inspiração zero, ajustes de jogar apoiado. Um pega a bola, você não tem opção. Você não viu opção, parece que está se escondendo. A gente sabe bem o que é isso, né, Fábio Luciano? A fase é ruim, tem cara que dá uma freadinha, não corre do mesmo jeito, não se apresenta do mesmo jeito. Deixa que o companheiro vai resolver. Me mostra um Flamengo assim. Eu não vejo ninguém se apresentando para o companheiro. O Mateuzinho sempre apoiava pelo lado direito, muito pouco. O Ayrton Lucas, menos ainda. Inclusive, para mim, no gol, a falha maior é dele, do Ayrton Lucas. Sim. Porque há uma cabeçada no primeiro pau, a marcação é falha, sim. Mas o goleiro se estica e faz uma defesa. E o lateral esquerdo não fecha na jogada. Deixa o Nath Fernandes sozinho. Isso é falta de quê? De atenção, de intensidade no jogo, de concentração no jogo. Ele aparece livre, o Nacho. Diferentemente do Atlético. Quando o Rodrigo Caio cabeceia para dentro, o Natan tá ali para tirar de cabeça porque o Pedro já estava entrando. Então são detalhes num jogo de atitude dos atletas, de comprometimento e de concentração que faz com que eu analise que o Flamengo, além de tecnicamente estar mal, a gente vê que a organização tática e a concentração de jogadores está muito abaixo. Sim. Aí o que me leva a crer? Que esses jogadores têm uma atitude no sistema de mata-mata. Pelo menos numa Copa do Brasil e numa Libertadores, tenham esse tipo de comprometimento e de cobrança interna ali entre eles, para que possa, nas Copas, ter um resultado melhor. Porque no Brasileirão tá difícil. E se repete um resultado desse na quarta-feira, você vai pro Maracanã, uma montanha para escalar, né? É verdade. Cara, o Zinho falou tudo, cara. Parabéns, Zinho. Concordo com você. O Flamengo precisa melhorar demais, cara. Mas o comportamento que o Dorival Júnior tinha falado na primeira entrevista dele, hoje não aconteceu, cara. Esse time não teve comportamento de um time que queria vencer o Atlético. Cara, o Flamengo tomou o primeiro gol. Ao invés dos jogadores ir pra cima, correr, se esforçar, não. Eles ficaram tocando bola na defesa. Eu pensei comigo, cara, que é isso, cara? O que esses jogadores estão fazendo? Acabou de tomar o gol e vai ficar tocando bola no meio do campo e na defesa. Vai pra cima, cadê o espírito vencedor, cara? É isso que falta. Cadê o espírito vencedor? Cadê a fome de bola? Cadê a vontade de ganhar? O jogador do Flamengo, qualquer um, tá? Pega a bola, em vez do cara dar o passe na frente, armar uma jogada, não, ele volta pra defesa. Volta pro goleiro. Lateral pega a bola, fica passando a bola no meio do campo. Nossa defesa hoje foi muito mal de novo, né? Caramba, hein, cara. O Pablo hoje foi mal. O Ayrton Lucas, nem vou botar culpa no Ayrton Lucas, porque eu acho que ele foi o menos pior, cara. O Ayrton Lucas não foi o pior. Ele se apresenta pro jogo. Se apresentou várias vezes.
Tá, ele poderia estar ali no primeiro gol, poderia. Mas, cara, e o zagueiro? E os volantes? O time do Flamengo tá sem inspiração nenhuma. Voltou tudo. A estaca zero. Voltou a melancolia da época do Paulo Souza. O que tá acontecendo, hein, galera? O que tá acontecendo? Tem que fazer uma reformulação geral. Tem que vender, cara. Ó, chegou proposta, vende, cara. Troca. Contrata outro. Contrata outro. Porque vai chegar um outro que vai chegar num gramado novo, num terreno novo, na casa nova, e o cara vai ter que mostrar resultado. E o que já está no Flamengo há muitos anos, senhor William Arão, Everton Ribeiro, muito obrigado pelos serviços prestados. Vocês foram bem pagos para isso, mas chegou a hora da gente reformular. Isso acontece em todos os times do mundo. Chega uma hora que não dá mais, cara. Não dá mais. Você tem que trocar. Agora, fazer negócio com um jogador que está despontando, igual o Michael despontou, aí é fácil, né, negociar, né, o Michael. Quero ver negociar o Léo Pereira, que custou uma fortuna. Quero ver negociar outros jogadores aí que chegaram e recebem 1.300.000 por mês. Davi Luiz. Quero ver. Renova o elenco com esses caras aí. Tira o Arão. Everton Ribeiro, ó, muito obrigado também pelos serviços prestados. Vai fazendo uma limpa, cara. Vai fazendo uma limpa. Vitinho, muito obrigado, Vitinho. Mas já deu, não dá mais. Já deu, cara. O Vitinho pode jogar em outro time. No Flamengo ele não joga. Ele é ruim no Flamengo. Ele até tem talento. Às vezes tem, mas no Flamengo não acontece. A coisa não vai pra frente. Agora é mata-mata. Se o Flamengo jogar assim, quarta-feira já era Copa do Brasil. Vamos sair nas oitavas, cara. Olha que merda. Olha que vexame. Eu não falo vexame perder pro Galo, porque o Galo é um grande time, tem grandes jogadores. Vexame sair nas oitavas. Isso que eu tô falando. Sair nas oitavas da Copa do Brasil é muito pouco pro Flamengo. Cara, um time que tem o investimento que tem, que espera ganhar títulos no ano, não pode sair nas oitavas de final. Nem na Copa do Brasil, nem da Libertadores. Não pode nem pensar num negócio desse. Porque é um fracasso, né? É um fracasso. Muito bem, galera. Este aqui foi o pós-jogo de Flamengo e Atlético. Infelizmente perdemos porque os nossos jogadores não fizeram por merecer, não fizeram com que as coisas acontecessem e ficamos aí se lamentando, né? Mais uma derrota, mais uma derrota. Saudações e até o próximo vídeo. Valeu!